E nós vamos começar o programa falando sobre os desafios e controle de uma bactéria que pode trazer prejuízos para a granja. Salmonela é o tema do quadro de A a Z com CFMV. Considerado um problema de saúde pública, a salmonela é encontrada na casca ou no interior de ovos e em produtos de origem animal. A bactéria pode ser considerada um maior desafio de segurança alimentar na indústria avícola brasileira. E para tirar algumas dúvidas sobre as ações diretas, como medidas de biossegurança e boas práticas, nós convidamos o médico veterinário e coordenador estadual de vigilância epidemiológica na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Flávio Veloso. Bem-vindo ao nosso programa, Flávio. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos ouvem, aos produtores rurais de um modo geral. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço ao Canal Rural e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária por essa oportunidade e estou à disposição, Daniela. A gente que agradece. Flávio, eu quero começar te perguntando se a salmonela é uma das principais doenças que acometem o plantel avícola brasileiro. O que é e de que forma pode contaminar o plantel, a salmonela, Flávio? Sem dúvida, é um desafio sanitário enorme a salmonela, justamente pelos motivos que você citou, né? Além de ter um impacto econômico grande, ainda tem um risco de transmissão para o ser humano. E a salmonela é uma bactéria que virtualmente está presente no ambiente, em praticamente todas todo ao redor, né, das granjas. Então, a tentativa de entrar na granja é muito grande e os desafios para conter essa bactéria do lado de fora são também enormes. Uhum. Quais são os sintomas apresentados pelas aves? Em geral, a principal sintomatologia é relacionada à diarreia, né? Isso o produtor costuma ver na cloaca, marcas de diarreia. As aves também têm, em geral, perda de peso, redução na postura. Mas é muito importante também destacar, Daniela, que em muitos casos as aves são portadoras assintomáticas. E esse é um desafio grande, porque além delas continuarem transmitindo e contaminando o ambiente, elas não apresentam sintomas e acaba que o produtor não visualiza, né, esse problema na granja. Não apresentar um sintoma é um grande desafio. Eu queria que você falasse outros grandes desafios no controle da salmonela nas granjas e as principais medidas preventivas que o produtor deve adotar, Flávio. Esses desafios, eles estão justamente nas medidas necessárias para impedir que essa entre na granja, né? Então, como eu comentei, roedores, aves silvestres, insetos, todos esses, toda essa fauna, ela pode carregar mecanicamente a salmonela e, através, né, dela, entrar nas granjas. Então, o principal desafio do produtor é manter medidas de biossegurança, medidas de boas práticas de manejo para poder impedir que ela entre, né? Então, ter as granjas bem cercadas, com telas, com controle de pragas, ter limpeza e desinfecção constante, fazer o vazio sanitário entre os lotes, quando possível. Tudo isso são medidas importantes para você evitar e, caso aconteça a introdução, você eliminar rapidamente, né? Mas realmente o desafio é focado na prevenção, é impedir que entre, porque depois que entra, é uma bactéria realmente muito difícil de você eliminar, tanto do plantel quanto do ambiente. Tá certo. Agora, Flávio, falando do profissional que auxilia o produtor, de que forma o médico veterinário pode ajudar o produtor na garantia da sanidade das aves? E existe alguma vacina? Então, vamos começar pela última pergunta. Existem algumas vacinas disponíveis comercialmente, isso fica a critério das granjas, né? Então, cada granja decide quando usar e de que forma utilizar. É uma importante forma, sem dúvida, de prevenção também, mas não substitui de forma alguma as medidas de biossegurança e as medidas de boas práticas de manejo, né? E o médico veterinário, Daniela, é o profissional que está ali na interface, né, entre o produtor e o serviço veterinário oficial. Geralmente o produtor, quando tem algum problema, ele notifica imediatamente ao médico veterinário que presta assistência à granja, ou através da indústria, ou através de cooperativas, enfim. Mas é ele que é acionado e é ele que vai ser responsável pelo primeiro diagnóstico
inclusive também em relação ao diagnóstico diferencial para outras doenças que são de controle oficial, como a influenza aviária, a doença de Newcastle, enfim, que também podem causar uma mortalidade alta, dependendo do tipo de salmonela, né, que acontecer no plantel, pode ser semelhante a essas doenças. Então, o médico veterinário ele é responsável também por fazer essa triagem e por decidir se e quando acionar o serviço veterinário oficial e, principalmente, diagnosticando salmonela, ele é obrigado a notificar o serviço veterinário oficial esse diagnóstico, né? O médico veterinário que faz esse serviço, ou o produtor pode fazer? O médico veterinário faz, né? O produtor, claro, ele também pode e deve buscar sempre o serviço veterinário oficial, mas normalmente a gente sabe que nessa cadeia produtiva ele busca primeiro o médico veterinário que presta assistência, principalmente se ele for integrado à indústria, né? Então ele normalmente comunica à indústria, a indústria manda o técnico ao médico veterinário e a partir do médico veterinário é acionado o serviço veterinário oficial. Mas é claro que o produtor é a peça-chave, né? Porque ele é o sentinela, ele é que está lidando no dia a dia com as aves. Sim. Caso aconteça do produtor ter que notificar, como ele faz para localizar o serviço veterinário oficial e a unidade veterinária local, Flávio? Isso, em cada município tem alguma unidade veterinária local. Ela às vezes pode não estar sediada naquele município, mas existe uma unidade que é responsável por aquele município, então é importante que ele se informe. Em todos os estados, né, tem uma agência, tem um instituto que é responsável pela defesa sanitária animal. Através da própria indústria também, os técnicos da indústria eles têm que ter esse conhecimento, informar para o médico veterinário, para o produtor, os contatos, né, na unidade veterinária local. Então, pela internet, enfim, tudo isso, o próprio Serviço Veterinário Oficial organiza também palestras e outras atividades educativas sanitárias. É importante que ele também procure se informar e o próprio Serviço Veterinário Oficial também procure os produtores no cadastramento, enfim, da propriedade, no trânsito de animais, para esse tipo de controle oficial. Tá certo. Flávio, queria que você explicasse para a gente se é feito algum teste, algum exame nos lotes para descartar, né, a salmonela antes do abate. E se é feito, como é feito esse teste, esse exame? Isso, existem algumas instruções normativas do Ministério da Agricultura, existem duas específicas de salmonela, uma que é a 78 lá de 2003, que trata do plantel de reprodução, existe uma que é mais recente, a Instrução Normativa 20 de 2016, que estabelece as medidas de controle nos estabelecimentos comerciais, né, de postura e de corte. Ela estabelece uma metodologia de amostragem por lote. Todos os lotes, antes de serem abatidos, eles devem ser testados e eles só são liberados para o abate mediante o resultado negativo. Então, esse teste é feito pelos médicos veterinários, né, na própria indústria e eles comunicam ao Serviço Veterinário Oficial e ao Serviço de Inspeção o resultado, principalmente em casos de positivo. Tá certo. Flávio, então o importante é prevenir para a salmonela não entrar na granja, certo? Exatamente, Daniela. Essa é a principal tarefa, né, do produtor. Então, é o que a gente sempre insiste, e eu vou repetir, as medidas de biossegurança, que são protocolos, né, para impedir que a doença entre. Então, existe também uma outra normativa do Ministério da Agricultura, a 56, que é lá de 2007, que ela trata do registro de granjas avícolas, e nela tem as condições mínimas de biossegurança necessárias para uma granja funcionar. Essas medidas são importantíssimas, então quando a gente insiste que o produtor tem que colocar cerca, tem que colocar tela antipássaro, tem que tirar as árvores, né, em volta da granja, principalmente na proximidade, né, na vizinhança muito próxima, sim, árvores frugíferas, enfim, todas as medidas necessárias para controle de pragas, de insetos, limpeza, desinfecção, tudo isso para impedir que a bactéria entre, porque depois que ela entra, realmente o desafio é muito grande para poder eliminá-la. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? À disposição, Daniela, eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Tchau. Bom, eu quero aproveitar para fazer um lembrete aos médicos veterinários e zootecnistas. O recadastramento do sistema CFMVs agora é digital. Se programe para atualizar os dados e receber a nova cédula profissional na sua casa. Você receberá no formato físico e na novíssima versão digital. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional
gratuitamente. É só acessar por esse QR Code que aparece aqui na tela.